palco é todo seu. Boa tarde. Se quiser falar o que a DB faz, fazer um jabá também é bom. Sim, sim, com certeza. Não tô. Vai estar no final. Vai no fim, bota por aí. Vai tu aí que vai estar mais fácil, vai estar mais perto. Valendo, então. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Bem-vindos e bem-vindas. Muito bem. Hoje nós vamos falar aqui da ideação à execução, né? Integrando agilidade e design. Podemos ficar um virado para o outro. E primeiro vamos nos apresentar. Eu sou Gabriel Viegas, sou consultor de agilidade na DB, aqui de Porto Alegre. Eu sou o Maurício, sou consultor de agilidade também, sou de Caxias, pertinho, né, Serra Gaúcha, mas sou da DB também. A gente vai falar um pouquinho, né, quem que é a DB. A DB é uma empresa de tecnologia, mais de 30 anos, então criando soluções digitais em diversos segmentos, especialização em finanças, varejo, serviço, indústria, tecnologia, então todas essas áreas. E a partir de 2023 ela faz parte, né, da Randon Corp, é mais uma empresa Randon Corp, então integrada para soluções digitais. A DB, ela é organizada em unidades e células, tá? E nós, na competência de agilidade, estamos dentro da unidade DB Lab. Que, né, o DB Lab tem a parte de inovação, competências técnicas, pesquisa e desenvolvimento e serviços de consultoria, que vão agilidade e design principalmente. Então, esses dois grandes tópicos aqui formam a unidade DB Lab, né, que é focada em inovação, inteligência, internet das coisas, inteligência artificial e uma série de outros componentes. E nós fazemos parte da competência, né, que a gente chama hoje de agilidade, e aí integramos serviços junto com a galera de design, UX. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas, afinal, né, o que é isso? Né? O que é agilidade, design thinking, lean startup? Por que a gente está trazendo brevemente esses conceitos aqui para vocês entenderem o que a gente vai falar depois do framework aqui, que é integrando agilidade e design. Vocês vão entender um pouquinho melhor. Aqui? Então tá, só para não ficar na frente aqui, vamos para cá. Aí, agora vai dar certo. Passa aí para mim, Vex, por favor. Beleza. Galera, aqui, agilidade, né? Chovendo molhado, então não adianta a gente explicar muito, mas aqui a gente só traz agilidade para contextualizar principalmente os itens de colaboração. Acho que essa é a palavra, colaboração e adaptabilidade. É isso que a gente quer trazer para vocês aqui. Lógico que a gente é baseado no manifesto ágil, os valores, princípios, tudo isso. Mas o principal que a gente quer trazer para vocês aqui é a palavra colaboração e adaptabilidade, porque tudo isso faz parte do framework de Agile Design que a gente vai mostrar para vocês. Design Thinking. Bom, se a gente for falar de design, a gente pode entrar em uma série de ferramentas, né, de design. Mas aqui a gente quer falar basicamente do duplo diamante, gente. Então, né, então essa é a principal, talvez, a metodologia que a gente se baseia dentro do Design Thinking, que aí são as 5 fases de design: empatizar, definir, idear, prototipar e testar. Então, isso aqui é o que a gente vai ver também dentro do Agile Design Framework, que é o que a gente vai apresentar para vocês aqui. E, por último, mais uma das metodologias ou técnicas que a gente aplica nesse framework que a gente utiliza no nosso dia a dia é a Lean Startup, né? Que nasceu lá do livro Lean Startup, do Eric Ries, né? E aqui a gente está mostrando o looping de aprendizado, né? Então, a gente tem geração de ideias, a gente vai construir um produto, né? Ou vamos começar por um mínimo produto viável, a gente vai colocar o quanto antes na mão do nosso usuário para a gente obter dados, né? A gente vai medir, vamos obter dados, consequentemente a gente está aprendendo com esses dados, com esses feedbacks, de novo geração de ideias e por assim vai, né? Construção, produto ou incremento de produto, medição, coleta de dados, nova ideação. O que pode acontecer aqui com o produto? A gente pode seguir nesse ciclo interativo de aprendizado, ou a gente pode talvez pivotar a ideia
né? Aqui a gente está falando de validação de hipóteses, ou a gente pode simplesmente chegar à conclusão de que o produto vai morrer. Tá? Então, são esses 3 conceitos que a gente está falando que está dentro desse nosso framework. Primeiro, agilidade, design thinking e a Lean Startup. E aí que a gente chega no framework Agile Design que a DB adota, né? E a gente adota dentro do DB Lab, que é a célula que a gente faz parte, para esse início de produtos, esse início de projetos. Então, desde a ideação até a execução. Isso. Então, por que a gente trouxe, né, de novo aqueles conceitos? Exatamente o que o Viegas trouxe. Para contextualizar um pouquinho do que a gente tem dentro, né, disso que a gente chama de framework. Esse framework ele foi concebido pelas pessoas colaboradoras da DB, tá? Então, a gente chama ele de framework porque dentro existem N possibilidades, né, como a gente trouxe, e principalmente baseado em Design Thinking, Agile e Lean Startup. A gente vai falar um pouquinho depois também com cases práticos, né, disso aqui, e o que a gente aplica em cada fase, como que ele funciona. Mas, basicamente, esse framework, ele mostra como a gente atua na DB. A gente pode atuar junto aos nossos clientes desde a parte de ideação, né, o cliente tem uma ideia, como, inclusive, ter essa ideia, como a gente pode trazer à tona uma solução para determinado problema, até a parte de execução e a gente entregar o produto, o processo, o projeto, o que quer que seja aquilo que a gente descobriu lá no início. Então, como os nossos clientes podem contatar os serviços através desse framework? Pode contatar todo ele ou pode contatar apenas partes dele. Então, a gente atua junto ao nosso cliente, tentando entender qual a real necessidade dele através dessa metodologia, desse modelo de trabalho, para realmente entregar para ele somente aquilo que ele precisa. Então, assim, a gente também não fica, vamos dizer assim, empurrando, né, para o nosso cliente, cara, não, tu tem que tudo isso aqui, X horas de desenvolvimento, X horas de descoberta e etc. Não. A gente fala com ele, cara, o que tu precisa? Ah, eu não sei, eu tenho um problema e eu não sei qual que é a minha ideia de solução. Beleza. Então, a gente vai aplicar a primeira etapa. Vamos aplicar a primeira parte aqui, te ajudar a ver, tentar descobrir o que tu precisa? Beleza. Ah, beleza, descobri o que eu preciso. O que a gente pode fazer? Ah, vamos prototipar isso? Vamos fazer um MVP disso? Beleza, a gente pode te ajudar. E assim a gente vai adiante. Então, tudo isso é com base na real necessidade do cliente. Então, a gente não fica empurrando, né, a goela abaixo, como a gente diz aqui no Sul, né, esse framework aqui para o cliente. A gente adapta conforme a real necessidade dele. Por isso que é importante lá, né, da agilidade, a gente agrega valor ao negócio nesse formato, adaptando ao modelo que vai agregar valor para o cliente. Muito bom, Maurício. Aqui, então, a gente consegue ver bem aonde estão aquelas metodologias, aqueles conceitos, né, aplicados na prática, né? Então, Design Thinking, com a primeira parte ali que está escrito Design, depois o ágil, né, concepção, e o ágil todo para cá, e na implementação até chegar no produto, ou incrementos de produto, pivotar produto, refazer todo o percurso, tá? Mas, Maurício, isso aqui está muito teórico. Vamos... Na prática, né, gente, como que funciona? A prática é a vida real, né? São dores mesmo dos nossos clientes, das pessoas que vêm nos procurar, e até mesmo internas, que podem ter, a gente pode aplicar isso aqui internamente para o nosso trabalho. Então, aqui a gente traz alguns modelos, até são trabalhos recentes, né, Viegas, que a gente participou junto a alguns clientes, e aí a gente vai falar um pouquinho mais deles. Aqui tem algumas imagens na própria DB, tá? Para quem não conhece, essas primeiras fotos aqui são o espaço na DB, onde tem um fundo colorido para quem está nos vendo, né, online. A gente tem remoto também, né? Hoje o nosso maior público aí, nossa maior parte de trabalho é remoto, né? Então é a cultura do people first, então a gente adota isso também. E aqui outros trabalhos também, o de cima aqui bem no canto, na direita da imagem aqui é um trabalho em Santa Maria, que a gente foi também fazer junto a um cliente, e o de baixo também é na DB, e uma sala que a gente tem dentro lá da DB no Tecnopuc. Muito bom, Maurício. Aqui, ó, a gente vai trazer alguns cases, tá? Mas a gente vai manter em sigilo o nome das empresas que a gente prestou esse serviço, mas a gente vai ajudar vocês a fazer essa conexão com o ramo que eles trabalham e o serviço que a gente fez. O primeiro que a gente traz é de uma indústria automotiva, tá? uma indústria de autopeças, que vocês podem ver que no cantinho direito superior, tá? Para quem está online, para quem está aqui presencial, vai ter o desenho, tá? Vai aparecer o desenho do Agile Framework para vocês entenderem quais as etapas a gente percorreu.
Este caso é um caso que a gente percorreu todas as etapas. A gente apoiou essa empresa a fazer desde a parte de descoberta do que eles realmente precisavam para aquele produto deles, até a parte de execução. Né? Então, a gente percorreu todo o Agile Framework e aí vocês podem ver, né, o que é o escopo disso aqui. Isso aqui é nada mais é do que uma plataforma de autopeças, onde mostra todo o catálogo de peças daquela empresa, né? E aí ela consegue incluir as outras empresas que ela é, vamos dizer assim, detentora dentro dessa plataforma, e o cliente final dela consegue entrar na plataforma e fazer o pedido por ali. Seja um mecânico, seja um cliente final, o usuário, qualquer pessoa consegue fazer esse pedido ali dentro. E, inclusive, esse produto, ela consegue fornecer para fora e outras empresas adotarem esse produto e ingressar ali também, né, para fazer a venda do seu serviço. E aí vocês podem... mas beleza, fez toda a parte do Agile Design, esse produto está em execução ainda, então, ou seja, ele está na fase, porque, né, N funcionalidades, mas a gente chegou num outro ponto que a gente pensou, o cliente entendeu que ele precisava de um novo, vamos dizer assim, um novo discovery, vamos dizer, né, talvez, uma nova inception. Ele precisava, cara, tem mais coisas nisso aqui. E aí o que a gente fez? A gente olha para o Agile Design Framework, volta alguns passos e diz, beleza, nós vamos seguir executando, implementando o que a gente já tem de funcionalidades no backlog, mas a gente precisa ter um outro olhar. Aí eles nos acionam, né, a gente entra com as metodologias, dá uma olhada no que a gente precisa fazer e vem de novo fazendo novas descobertas. Percorre algumas etapas do caminho, aí a gente não precisa percorrer todas. Tá? Então, esse produto, por exemplo, ele está passando por uma versão agora, bem recente, mobile. Tá? Então, aqui é só era um desenvolvimento web apenas. E aí eles, não, mas espera aí, se o cara está com o celular na mão, como é que ele faz? Ele tem que entrar web, tem que acessar um computador? Não. Então, a gente está começando a desenvolver mobile nesse cara aqui também. Então, e todo o projeto aqui também é DB. Tá? Então, todo o time é da DB de execução disso aqui, de desenvolvimento dessa plataforma. Tá? Aqui embaixo tem alguns resultados ali que vocês podem ver, 2 meses de trabalho para passar todo ele, 21 validações com alguns usuários também. Então, são só alguns resultados assim que a gente capturou para trazer aqui para vocês. Mas para entender, né, o quanto a gente puxa do framework para a realidade. Isso, legal de mostrar aqui, então, que a gente percorreu todo o framework, né, do início ao fim. É claro que 2 meses aqui, que nem o Maurício falou, foram as etapas iniciais ali de design e concepção, e a entrega do produto ela é contínua. No meio de um ciclo, eles decidiram que tinha coisa nova como acesso mobile, e agora eles estão fazendo também um programa de relacionamento com clientes, né, utilização de pontos e tudo mais. Então, refizeram todo o Agile Framework e já estão começando as primeiras entregas desse novo produto. E ali a gente tem as competências que fizeram parte desse time inicial. Né? Então, tiveram 2 UX e UI designers, um design leader e um consultor ágil. Tá? Então, a gente envolve sempre o cliente e o time que vai trabalhar também no produto para estar junto nessas fases. Esse outro aqui é de uma instituição financeira, né? Onde a gente fez uma espécie de laboratório com eles, né? Um laboratório de duração de 3 meses, onde a gente teve 3 novos projetos que foram gerados, eram 3 cooperativas diferentes, então isso consegue se espalhar, né, depois, e aí mais de 20 pessoas envolvidas diretamente, né, com esses projetos ali dentro. O escopo disso aqui era principalmente Agile Design, dados e inovação, que é exatamente o que, como DB Lab, né, a gente comentou, a gente entrega para o cliente, mas aqui vocês podem ver que bem no cantinho direito ali, o superior, a gente tem algumas etapas pintadinhas e outras que estão em cinza. O que significa? A gente não passou por tudo, porque esse cliente em específico, para esse trabalho, ele contratou somente uma etapa. E está tudo certo, a gente consegue fazer essa etapa. Posteriormente, aqueles projetos que foram gerados, se eles quiserem continuar a desenvolver eles com a gente pega de novo esse Agile, parte da onde parou e segue o fluxo até onde eles quiserem, a gente entrega valor para eles. Então, aqui são algumas etapas, algumas apresentações que eles fizeram, enfim, mas a gente foi à fase de definição, pesquisa, insights, ideação, priorização até testes. Então, a gente fez até uma parte inicial de um teste e depois a gente não seguiu porque encerrava ali o laboratório. Era exatamente um laboratório para a gente fazer uma pequena etapa desse Agile Framework. Então, a gente traz para vocês para ver. E aí, ali, a gente tem as pessoas que participaram, né, diretamente, consultor de design, de agilidade, de aprendizagem, cientista de dados.
Por que a gente traz somente essas aqui? Acho que até antes, né, também para explicar, a gente tem o time de desenvolvimento daquela plataforma. Mas a gente quis trazer para vocês aqui exatamente as pessoas que se envolvem, principalmente de agilidade e design, nesse Agile Framework aqui. Né? Então, é isso que a gente quer trazer para vocês, essa colaboração entre essas duas grandes competências, de design e agilidade. Muito bem. Próximo case que a gente vai mostrar é um case de uma consultoria que a gente prestou para a indústria farmacêutica. E eles tinham um problema lá, né, que eles queriam resolver com relação a DPOC, que são doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Aí, obrigado, gente. Então, a gente aqui, que nem o Maurício tinha mostrado, no canto superior aqui a gente tem o framework pintado com algumas partes. Nesse caso, o cliente contratou a fase do desafio. Tá dando microfone. Né? Insights, ideação, não teve prototipação, né? E a gente aproveitou uma pesquisa que o cliente já tinha feito, então a gente aprendeu com essa pesquisa, a gente também lançou outras entrevistas, porque a gente entendeu que a gente podia aprofundar um pouco mais o problema. Deixa eu vir para cá, que está dando muita microfonia aqui. E, por fim, a gente chegou na fase de concepção também. Então, e aqui vieram várias coisas, né? Porque a gente fala muito de produto digital, a gente fala de aplicativo, a gente fala de sites, de responsividade. E aqui a gente se despregou totalmente do digital, porque várias das ideias que apareceram aqui não têm relação com o nosso mundo digital, com o desenvolvimento de um produto digital, e sim com atividades, com muito conhecimento. Né? Eles perceberam que as pessoas que têm essa doença, elas tinham muito desconhecimento sobre como se tratar e acabavam indo em profissionais que não tinham nada a ver com a doença que ele precisava ser tratado. Então, o cara tem uma doença de pulmão, ele buscava cardiologista. Né? Então, como é que a gente ensina toda essa cadeia, né? E aí inclui hospital, inclui pronto atendimento, né? Para essa pessoa chegar direto num pneumologista, né? Como acelerar o tempo para um exame simples que chama espirometria, né? Então, tudo isso a gente viu dentro desse case. A gente investiu para isso 284 horas de consultoria para chegar no resultado. Tiveram 8 médicos envolvidos, então a gente ouviu médicos e pacientes. Teve mais de 30 pacientes envolvidos. Não foram entrevistas fáceis, porque envolve muito problema. Né? São pessoas que estão muito mal, normalmente quando elas já têm essa patologia, eles já estão num estágio avançado. Né? E muitas delas são tabagistas, né? E é difícil bater direto com esse problema aqui. Muitas das pessoas que foram entrevistadas tinham muito receio de entregar a informação. Né? E até os médicos se surpreenderam com muitas respostas que a gente trouxe para cá. E tiveram também 2 especialistas, né? 8 médicos e 2 especialistas que não são médicos, mas que eles são fisioterapeutas, psicólogos. E aqui a gente trabalhou com design lead, 2 UX e UI designers e um consultor de agilidade. Tá? Então, aqui a gente trouxe ali uma imagem do espirômetro, né, que é o exame que se faz para detectar essa doença. Uma das coisas que a gente cogitou era, esse é um exame difícil de ser interpretado, até os médicos têm dificuldade, ele às vezes tem que ser refeito, leva 40 minutos. Né? A gente quase navegou por protótipos de baixo custo, né, para popularizar esse exame, por que não, né? E aí a gente podia lançar mão de outras competências para poder entregar esse resultado. E ali os remédios que as pessoas que têm esse problema usam, né? A bombinha tradicional, né? E outro que ele aspira o medicamento. Vamos para o próximo, é um case de governo. Aqui a gente teve um problema, né? E aqui a gente percorreu também partes do framework, né? Então a gente percorreu as 4 primeiras etapas ali, então a gente fez muita pesquisa aqui nesse caso, chegamos em ideação,
não prototipamos, era um produto que já existia, a gente não gerou novos protótipos, mas a gente ajudou na construção do backlog, do roadmap desse cliente, né? Inclusive olhando para o que eles já estavam fazendo naquele momento. E aqui a gente tem números bem grandes. Aqui a gente teve mais de 3.700 feedback de usuários que a gente fez através de uma pesquisa quantitativa. A gente teve 2 tipos de personas que a gente entrevistou aqui, os servidores ativos e os inativos, que também consomem o aplicativo. A gente chegou aqui em 15 protopersonas, né? Então, é um leque muito grande, muito diverso de pessoas, e cada pessoa do governo, servidora, né, tem uma preocupação com o contexto que ela está inserida, né? Então, policial militar tem necessidade X, pessoal da educação tem outras necessidades, né? Então, aqui era chegar num produto que atenda a todas essas pessoas que a gente descobriu. E aqui a gente fez absurdos 14 benchmarkings de produto. A gente comparava esse produto com outros produtos de governos, a gente comparou também funcionalidades, que aqui a gente fala muito de RH, né? Então, o que as empresas privadas estão fazendo que a gente pode aplicar em governo, e a gente também olhou para benchmarkings inspiracionais, né? Então, o que outras empresas que não tem nada a ver com o governo estão fazendo e que a gente pode trazer para cá como inspiração. A gente teve muito bom resultado aqui, o trabalho foi muito elogiado e provavelmente a gente vai seguir nesse projeto com mais etapas, né, posterior a essa primeira entrega, e a gente quer seguir nesse produto, na verdade. Então, ali, a gente teve um time composto por duas pessoas UX e UI designers, um consultor uma design lead, um gerente de projeto, e teve também a participação de um gerente de inovação, porque a gente queria trazer também tecnologias de ponta que estão acontecendo pelo mundo, né? E aí a gente olhou para governos de todo mundo, tem governos muito digitais, e a gente trouxe essa inspiração para que eles pudessem olhar o que está acontecendo, né? Por exemplo, o governo de Singapura tem coisas muito avançadas para o cidadão, não especificamente para o servidor, mas para o cidadão, que foram muito inspiracionais para o nosso trabalho. Acho que só antes de passar, que é o último, né? Próximo. Acho que só para fechar, né? Vocês viram que a gente passou por uma diversidade grande aqui de possíveis clientes, né? Então, a gente foi de governo, instituição financeira, indústria farmacêutica, automotiva, e a gente pode percorrer todo o Agile Framework ou a gente pode percorrer parte dele. E é bem importante comentar também que a gente, como o Viegas trouxe, né, algumas coisas a gente pega já prontas, outras a gente começa do zero, mas o importante é que a gente consegue, principalmente, acho que a palavra que a gente trouxe lá na abertura, né, falando de agilidade, a gente consegue adaptar a real necessidade do cliente. Acho que esse é o ponto e o principal recado que a gente quer deixar com tudo isso. O que realmente aquele cliente precisa? Qual que é a dor que ele está sentindo? Então, esse framework, ele ajuda a gente a identificar isso de uma maneira mais rápida possível junto ao nosso cliente. E é isso que talvez faça com que ele seja tão especial para a gente também, né? Porque essa conexão que a gente tem, principalmente com o time de design, né, a nossa competência de agilidade com o time de design, ajuda muito a dar essa velocidade para o cliente e atuar realmente onde está doendo para ele, onde é a necessidade dele. Então, esse acho que é o último, né, Viegas? Pode passar para nós aí agora? É o último. Agora eu estava lembrando, estou falando aqui, ó, eu disse que quando eu me empoderasse no palco, a gente vai longe aqui. Mas aqui, os servidores, né, ativos e inativos, tem aposentados aqui, tem pessoas de mais idade, que nem eu, né, e tem a tal da prova de vida, né, que a pessoa antes tinha que ir até o banco para poder dizer que estava viva, né? Pô, mas tirar uma pessoa de 90 anos de dentro de casa e ir até o banco, então eles implementaram a prova de vida através do celular. Só que o que a gente se deu conta era que é muito bom isso, mas a pessoa tem que tirar o óculos para validar. E eu não enxergo nada. Então, questões de acessibilidade gritaram muito forte aqui, né? Para a pessoa fazer prova de vida, ela ficar tranquila. E aí a gente coloca um leitor de tela, né? Ou move a cabeça para um lado e para o outro, que aí
o aposentado tem que botar óculos para enxergar e aí já perdeu, não conseguiu fazer a prova de vida. Então, esses desafios estavam aqui nesse leque gigantesco de protopersonas, que tem muitas afim de tecnologia e muitas que são bem distantes de tecnologia também. Os dispositivos que eles têm, né, são os mais precários possíveis, né? Então, tem tudo isso para colocar na conta. Podemos passar agora? Podemos passar, né? Porque o nosso tempo está indo, né? Nosso tempo está indo. Tá indo. Aí, ó. Fechou. Fechou. Gente, muito obrigado. Né? Legal. Muito obrigado aí para quem está aqui presencialmente, para quem está remoto também online vendo a gente. Era um pouquinho do que a gente tinha para passar e ficamos abertos aí, né? Agora, perguntas. Aqui está o QR Code dos nossos LinkedIns aqui, então, por favor, conectem-se com a gente, contatem, estamos à disposição. Obrigado.